Fantasmas estão sendo vistos em banhos purificadores em Israel. Não, eu não fiquei louco e nem esse canal se tornou um canal sensacionalista. Essa notícia apareceu hoje no Breaking Israel e diz exatamente isso, que fantasmas estão sendo vistos nas piscinas, ou melhor, nos banhos públicos, nos banhos purificadores de Israel. Essa é uma prática muito antiga. Cristãos e praticantes do judaísmo já ouviram falar certamente da piscina de Siloé. A piscina de Siloé ficava na entrada de Jerusalém, numa das entradas de Jerusalém, e o povo acorria para lá porque acreditava-se que o anjo do Senhor, num determinado momento do dia, descia até a piscina, entrava na água e, ao entrar na água, aquele que estivesse dentro da piscina ficaria curado. Pois, numa passagem do Evangelho de São João, existe o relato de que havia lá um cego de nascença que há muito tempo procurava a cura na piscina, mas não conseguia entrar, e Jesus o curou. Bem, a tradição é muito antiga, porque descobriu-se recentemente que há mais de 100 piscinas próximas a Jerusalém com esta mesma função, piscinas de purificação que foram construídas um século antes de Nosso Senhor Jesus Cristo. Outras piscinas foram descobertas também recentemente, que datam de um século após Nosso Senhor Jesus Cristo. É, portanto, um costume muito antigo, chama-se mikvah. Mikvah é o nome dado à imersão ritual em água utilizada no judaísmo. Geralmente é utilizado para a purificação da mulher após a menstruação e o nascimento de um filho. E também é requerido aos que se convertem ao judaísmo. A imersão no mikvé é também praticada pelos homens antes do Yom Kippur, e em algumas comunidades assume-se como um ritual semanal antes do Shabat. Bem, a matéria que saiu no Breaking Israel diz o seguinte: um estudo realizado por um rabino resultou em uma conclusão arrepiante, e que, embora os banhos rituais em Israel tenham sido fechados de acordo com as restrições do Ministério da Saúde, isso não impediu que espíritos do outro mundo usassem os banhos. O povo começou a ouvir barulhos nessas piscinas que foram lacradas pelo Ministério da Saúde por conta do coronavírus, barulhos de, entre aspas, pessoas entrando na água, conversando, e inclusive foram vistos roupas deixadas no local, que sugeriam que havia ali pessoas dentro d'água. Um rabino foi chamado para fazer o estudo e comprovou, sim, que lá nessas piscinas está acontecendo o fenômeno. Almas ou fantasmas ou espíritos estão banhando-se nas piscinas de purificação. Pois bem, a matéria é um pouco longa, eu vou deixar na descrição, mas como conclusão diz o rabino o seguinte: é possível que essas pessoas estejam lá nas piscinas de purificação, depois de falecidas, porque morreram sem a devida purificação. Porque, por triste coincidência, no momento de muitas mortes, as igrejas, os templos, as sinagogas estão fechadas e não podem dar a devida assistência aos moribundos. Esses morrem sem a devida preparação, como no nosso caso, no caso dos cristãos ou dos católicos especificamente, muita gente morrendo sem a unção dos enfermos, e essas pessoas então estariam voltando, com autorização divina, evidentemente, para a devida purificação e o devido passamento, que não foi feito de modo adequado em vida. Essas almas certamente não são culpadas por morrerem em pecado. No caso, falo aqui especificamente no caso dos cristãos. Bem, eu não quero aqui discutir a veracidade dessa notícia. Não vou dizer que acredito ou que desacredito.
Mas acho bastante interessante a seguinte reflexão. Agora, nesse momento que o povo mais precisa dos seus templos, os seus templos estão fechados. Vejam o caso dos católicos. Quantos católicos estão morrendo sem assistência de um padre? Por quê? Porque a igreja simplesmente resolveu fechar as portas nesse momento. Nunca aconteceu da igreja fechar as portas, nem no tempo de grandes epidemias do passado, nem em grandes guerras como a Primeira e a Segunda, nem mesmo na Guerra dos 30 Anos na Europa, nem na invasão dos mouros à Europa. Em momento algum a igreja fechou as portas. Era sempre um obstáculo contra o mal, portas abertas e Cristo eucarístico para combater epidemias. Pois é, mas agora, 7 anos do reinado de Bergoglio, a igreja, pela primeira vez, fecha as suas portas de modo oficial. E aí pergunto, por causa disso, quantos e quantos e quantos católicos morreram sem, como disse, o sacramento do perdão? Quem sabe, penso eu, estejam esses falecidos ou essas almas autorizadas, ou serão daqui a pouco autorizadas por Deus, para buscarem os seus párocos para a devida purificação. Imaginaram o que seria isso? Alguém bate na porta da sacristia, o padre vai atender e lá está um defunto. O Senhor não me preparou para a morte, pois faça agora. Já imaginaram que belo exemplo para os nossos padres que simplesmente lavaram as mãos como Pilatos? Bem, se a igreja mandou ficar em casa, ficarei em casa. Que belo puxão de orelha sobrenatural para padres acovardados. Bem, não estou dizendo que isso acontecerá, é apenas uma reflexão decorrente dessa matéria do Breaking Israel News. Bem, agora voltando ao vídeo anterior, falava eu das decisões morais que os médicos precisam tomar hoje, principalmente em Espanha e Itália. Um equipamento respiratório para um idoso e para um jovem ao mesmo tempo. O médico precisa decidir se esse será usado pelo jovem ou pelo idoso. A determinação do sistema de saúde europeu é que se priorize os jovens. Bem, isso quer dizer o seguinte, alguém já me disse, professor, é óbvio, essa é uma decisão moral tranquila, que não deve acarretar nenhum problema para a medicina ou para os médicos. Em termos, porque se a determinação é essa, quem garante que os hospitais já não estejam fazendo isso premeditadamente, ou seja, não deem o aparelho aos velhos porque pode ser que daqui a pouquinho um jovem o procure. Então é claro que os números de CPFs cancelados seriam estrondosos, porque nenhum velho, nesse caso, seria atendido com os devidos cuidados, porque todo o aparelho deve ser destinado aos jovens. Isso já seria absolutamente imoral, principalmente se levarmos em conta que ali pode estar um senhor que trabalhou a vida toda para a construção do país. E agora, nesse momento, ele é deixado em agonia, administram-lhe lá uma dose cavalar de sabe-se o quê, heroína, alguma coisa nesse sentido, para viajar um pouco, e o deixam à míngua, esperando os jovenzinhos afetados pelo coroa. Isso sim seria demoníaco, além de moral, evidentemente. Mas a questão é maior do que essa. Tudo isso, de certo modo, foi planejado. Por exemplo, um corte radical no orçamento dos ministérios de saúde, ou melhor, nos sistemas de saúde de países como Itália e Espanha. O Banco Central Europeu fez exatamente isso, deixou a saúde de lado.
Bem, isso quer dizer o quê? Pode ser que foi tudo planejado para que os velhos simplesmente desaparecessem nos picos epidêmicos, seja de gripe, de coronavírus ou qualquer outro problema. Por quê? Porque existe uma clara determinação hoje na Europa, há muitos anos já, de simplesmente apagar a memória cristã do continente. Quem mais detém a memória cristã hoje, se não os idosos? Pois é, um continente que já não faz filho há muito tempo. Um continente agora que perderá os seus velhos, ou seja, o aconselhador da juventude. Perderá aquele que pode contribuir com a sua experiência, mas também como um depósito vivo da fé. Sim, os últimos homens de fé no continente europeu estão desaparecendo. Pois é, isso quer dizer que daqui para frente a Europa, o que tiver de europeu, será jovem, inexperiente e provavelmente idiotizado. Que bom para o ateísmo, para o satanismo e para outras religiões que querem dominar a Europa, hoje como no passado tentaram. Que bom para eles. Até depois.